Graça e paz, igreja. Amém? Feliz? Amém. Quem aqui é missionário hoje, está aqui nessa noite, é missionário? Ou está nos visitando, é um missionário, nessa igreja é missionário? Faz assim com a mão, por favor, para me identificar. Quem? 2, 3, ok. Alguns tentaram, percebi assim, que não sabia bem ao certo se era ou não era. Aqui na frente eu acabei não observando, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Foca agora a atenção em mim aqui, por favor. Todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Vou repetir. Todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Fundamentado em Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 19, que diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazendo guardar tudo que eu vos tenho ordenado. A partir daí, eu entendo que qualquer cristão, seja você uma dona de casa, presta atenção em mim, seja você um jovem na faculdade, você é ou deveria ser um missionário. Foca em mim. Eu compreendo que existem chamados específicos de missões. Pessoas que estudam linguística, principalmente pessoas que têm chamados de missões transculturais. Pessoas que doam a sua vida por missões. Mas todos os cristãos são ou deveriam ser missionários. Missão, fazer missão é sair do seu quadrado, sair da sua zona de conforto e ir em direção a alguém para proclamar o reino de Deus. Porque nós sabemos que o Espírito Santo, cabe a ele convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas talvez você não saiba, eu quero dizer para você que existe um trabalho cooperativo entre o céu e a terra. Deus escolheu um povo, e sem aprofundar muito nisso, hoje esse povo é a igreja, é a noiva. O papel do Espírito Santo então é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e o meu e o seu papel é tão somente ir até essa pessoa, dar um abraço e demonstrar que nos importamos com ela. E aí fica uma pergunta: quem você ganhou? Eu não estou falando aqui de MDA, não estou falando de célula, não quero colocar aqui nenhuma nomenclatura. Qual discípulo você gerou nos últimos 12 meses? Quem você batizou nos últimos 12 meses? E aí eu fiquei pensando sobre a palavra hoje. O que menos me preocupava era o que ia falar, porque o Senhor sempre faz isso comigo, e eu até gosto muito disso. Ele fala comigo sempre no dia anterior. E o Senhor então colocou essa palavra no meu coração, e aí eu falei: Pai, confirma. E eu recebi uma ligação do Doug Holland, que é um pastor norte-americano, um dos filhos espirituais do Dan Duque. Ele me ligou hoje, e ficamos conversando por aproximadamente 20 minutos. Ele é um líder, um mentor de um grande trabalho missionário, de capacitação de líderes. E ele não sabe, na verdade, o que ele falou para mim, e eu sabia. Ou seja, ele não tinha noção da dimensão do que estava acontecendo ali, que era a confirmação do que eu precisava falar hoje. E tem acontecido uma coisa, olha para mim, tem acontecido uma coisa como nunca, de uma igreja ter um evento, alguém importante, então eu corro lá porque tem um pregador importante, eu quero ouvir esse pregador. Aí chama-se um outro grupo importante de louvor, eu quero correr lá, porque eu quero ouvir. Até aí tudo bem. Você correr atrás de eventos com pregadores importantes não é o problema. O problema é o que você tem feito com as informações que você recebe. Por exemplo, eu não sou um pastor famoso. Se eu fosse, o culto hoje aqui estaria bem mais cheio. Mas esse é um equívoco de quem deixa de vir. Porque Deus pode usar a minha vida para falar exatamente o que Ele precisa, porque não é tanto o que se fala, mas é o tom que se fala, é a forma que se fala, e Deus é estratégico, acredite, olha,
Deus é estratégico. E Deus pode me usar como usar uma pessoa simples aqui da igreja para falar exatamente o que você precisa, porque quando a gente escuta o que vem de Deus, no tom que é falado, de acordo com a estratégia de Deus, aquilo parece que encaixa com uma peça de quebra-cabeça e aí sim gera uma explosão. Então, até onde você vai ficar correndo atrás de eventos de igreja, porque tem um evento com um pastor famoso lá? E aí eu te pergunto, você veio aqui hoje, eu estou falando isso em amor, querido, por favor. Você veio aqui hoje com qual objetivo? De se equipar para se esvaziar em alguém? Se foi, amém. Porque na terceira vez que você se esvaziar do conteúdo que você está recebendo em alguém, Deus vai mirar você. Deus vai falar assim, olha, aquela pessoa ali entendeu o recado. Eu vou investir. Porque na medida que esvaziamos o conteúdo em alguém, Deus vem e nos enche. Eu quero dizer uma coisa aqui da parte do Espírito Santo. A maioria de vocês não precisa de muito conteúdo mais, já possui muita coisa. Sabe o que vocês precisam? Ser esses agentes influenciadores. Está a hora de vocês começarem a influenciar. Eu não estou dizendo que não é para dar honra a quem merece honra, mas muitos de vocês correm de um lado para o outro, procurando se equipar e têm feito muito pouco com isso. Está na hora de você ser um influenciador. Que tal? Vamos mudar o jogo? Certa vez perguntaram para Jesus assim, quando será o reino de Deus? Onde está o reino de Deus? E Jesus diz assim, o reino de Deus não é de visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus não é isso. O reino de Deus está dentro de vós, Romanos 17. Se o reino de Deus está dentro de você, você que já sabe que está equipado, o avivamento está aí. Está tudo aí, porque como foi cantado aqui, é de dentro para fora. E aí, se você não der atenção, porque o Espírito está falando hoje através da minha vida, e o Osiel sabe que eu estou aqui pela misericórdia de Deus, eu estou acamado há 2 dias, eu estou aqui meio febril, mas eu vim porque eu sabia, ainda mais depois da ligação do Doug, eu sabia que eu precisava subir aqui hoje para falar para você. Está na hora de você começar a ser. E aí eu lembro de uma frase de Francisco de Assis, falar de Francisco de Assis no púlpito de uma igreja evangélica, hein? E ele dizia assim, pregai, 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 se necessário for, use palavras. Isso é tão profundo, sabe por quê? Porque é muito mais do que ter um jargão, um jeito crente de ser, tem a ver com ser. Nós vamos começar a influenciar as pessoas na padaria, onde formos, a partir de uma experiência real com Jesus. Alguma coisa vai exalar para as pessoas, percebe? É um universo, porque eu não tenho ação ao raio de ação que você tem, eu não tenho acesso, você tem um raio de ação, de acesso a pessoas que eu não tenho, cada um de vocês. Deus é estratégico e Deus lida com cada um de uma forma muito especial, e você vai responder por todas elas. Permita-me fazer uma analogia. Belém significa casa do pão, que eu vou dizer aqui agora está relacionado a mim e a você, não como eclesia, como igreja, mas como pessoa. Nós somos uma padaria hoje, amém? Só que o forno está, muitas das vezes, ou a maioria das vezes, morno ou desligado. Sabe o que a gente está fazendo? Nos entretendo um do lado do outro, às vezes batendo um bom papo, discutindo rudimentos, discutindo escatologia, fazendo tantas coisas, mas não oferecendo o pão, que é o objetivo meu e seu. Você já entrou na padaria alguma vez e não tinha pão? Eu já passei por isso, é uma sensação ruim. Tem tudo, mas eu fui buscar pão, não tinha pão na padaria. Você pode ser médico, você pode ser engenheiro, você pode ser um vendedor de livros, mas isso é secundário diante de um objetivo maior, que é ser um cidadão de outra pátria. Você é embaixador de Cristo, e você tem que ser um influenciador. Mas até onde você vai ficar correndo de igreja para igreja, porque lá tem um evento e agora tem um pastor famoso lá? Eu não vejo problema nisso, desde que de lá você já tenha um propósito claro em esvaziar isso em alguém. Porque senão a sua vida vai ficar dando voltas e voltas e voltas, e você precisa agir. Então eu e você somos missionários. Deixa eu te falar isso. E a próxima vez que alguém de púlpito perguntar, tem missionário aqui, você levanta a mão, por favor. Romanos 8,19 diz assim, o mundo aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus.
E essa manifestação, eu e você temos consciência que pode ser em muito mais intensidade do que tem sido. Eu diria que seria o resgate do sobrenatural, é algo que vai além do litúrgico, é algo que vai além da religião, é algo que é expressado numa atmosfera espiritual. Eles estão esperando, independe de classe A a D. O mundo hoje está sedento. Não é só chegar na Etiópia com uma sacola de comida que vai brotar gente do chão, como formiga. Hoje, qualquer classe, você pode chegar em qualquer classe social. As pessoas estão esperando, de forma consciente ou não, a manifestação de alguém que tenha Deus. Por favor, fala desse Deus seu para mim. Me convença, por favor, eu estou precisando dele. E aí eu começo a pensar em Jesus. Imagina comigo, Jesus ali no Rio Jordão, aquela emoção para João Batista. Uma vida inteira esperando um mestre, ele sabia que um dia um mestre ia chegar ali. Aquela emoção, de repente o mestre chega, vem a pomba, em forma de pomba, o Espírito Santo. De repente, passou aquele momento, Jesus se esquiva, ninguém sabe, vai para um monte, fica lá 40 dias, e depois, logo quando ele passa a tentação no deserto, ele desce, primeiro passo de Jesus, descer para a Galileia. Ele entra numa sinagoga e pega o livro do profeta Isaías, capítulo 1. Aliás, é Isaías 61, versículo 1. Isso vai ser o marco que vai definir a vida de Jesus. Pensa comigo, se ele foi batizado com o Espírito Santo, se o primeiro passo dele, reflete comigo, se o primeiro passo de Jesus, o marco que dá o start no ministério de Jesus é Isaías 61, 1, isso deveria chamar muito a nossa atenção. Isso deveria nos impulsionar, porque é isso que o Senhor tem para mim e é isso que o Senhor tem para você. Abra comigo em Isaías 61, versículo 1, e diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Aí ele está falando de uma definição clara, de um objetivo exato. O Espírito do Senhor está sobre mim porque o Senhor me ungiu. Para quê? Para uma finalidade. Para pregar boas novas aos mansos, enviou-me para restaurar os conflitos de coração, a proclamar liberdade aos cativos. Isso aqui, sabe o que é isso? Um resumo, isso é uma resenha da vida de Jesus. Para proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Se eu e você somos seguidores de Jesus, isso tem que ser a nossa motivação. Você precisa ser este agente influenciador a partir de hoje. Você precisa tocar nas pessoas, demonstrar interesse por elas. Eu estava assistindo a Bela e a Fera recentemente, o mais novo filme da Bela e a Fera, e eu fiquei pensando, poxa, se a Bela não se importasse com a Fera, ninguém ia condenar a Bela. Mas ela se importou. E ela não só se importou, ela amou. E a Fera aí nesse contexto é eu e você. Alguém se importou. Jesus se importou comigo. Não precisa de falar muito, não é pelo muito falar. Pensa na sua própria história, o que você tem gerado com todo o conteúdo de informação que você recebeu até hoje. O que você vai fazer a partir desta pregação de hoje? Você já devia estar pensando assim, poxa, projetando amanhã, depois de amanhã eu quero esvaziar isso em alguém. Mesmo que você seja recém-convertido e diga assim, eu sei muito pouco, tem alguém que sabe menos que você ainda. Às vezes um abraço, um sorriso vale mais do que palavras. Vale mais do que conhecimento, é se importar e colocar na brecha. É uma postura diante do Senhor. Vocês estão me entendendo? Vocês estão comigo? Continuam me amando? Amém. Eu fico pensando que em certo momento da história, Jesus se desviou também das elites religiosas. Ele sentou com profanos, cobradores de impostos, prostitutas. Você já percebeu que eu e você temos dificuldade de associar essas elites religiosas a uma igreja grande evangélica? Nunca fazemos essa associação. Eu faço parte de uma eclesia. Eu só quero dizer para você, é uma palavra para mim e para você. Hoje eu quase chorei com essa palavra. Eu preciso fazer mais do que eu tenho feito, e você também. A partir de todo o conhecimento que você tem. Mateus 25 diz assim: porque eu tive fome, a partir do versículo 42, tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Percebe aí a padaria sem pão?
Você é uma padaria, cara, e você não dá pão, você não oferece o que você tem para as pessoas. Porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Versículo 44, então eles também lhe responderam: Senhor, quando é que te vimos com fome, quando te vimos com sede, ou estrangeiro, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então ele lhes responderá dizendo: em verdade vos digo, quando um destes meus pequeninos tiveste fome, não o fizeste, a mim o fizeste. Eu já sei que eu não ia ouvir nenhum amém. Um dos grandes problemas, talvez eu não sei, é que quem já experimentou isso, foi contextual aí para você. Uma mãe que fala para você assim: não coma nada na rua. Você chega em casa de noite, tem um prato de janta te esperando, e se você comer, você vai se dar com ela. Não sei se alguém já passou por isso. Aí você vai, come de dia, chega de noite lá em casa, na casa você pode até comer, mas você comeu tanto petisco, tanto lixo, você chega em casa, você está sem fome. Só que eu quero fazer uma analogia aqui com os lixos que a gente come. É o tal do nada a ver. Isso não tem nada a ver. Aí você vai alimentando a sua alma aqui, são as transgressões. As transgressões é conhecimento de fato do que não pode ser feito e você faz. Aí quando chega na casa de Deus, na igreja, ou qualquer situação que envolva uma circunstância, principalmente que você precisa ser um influenciador, você fica simplesmente estático. Você se alimentou de tanto lixo que você perde a fome por Deus. E estar aqui falando isso não é brinquedo não, queridos, não é fácil. Eu preguei domingo agora aqui na igreja, há 3 dias atrás, e quando terminei, uma irmã me procurou e disse assim: pastor, esta palavra precede o avivamento. Eu falei assim: uau, mas eu falo isso pela misericórdia de Deus. Então, mas hoje eu estava pensando nisso, eu preciso abrir um gancho aqui rapidinho e citar apenas fazer uma citação só do que eu fiz de domingo pela manhã. Que isso pode mudar a sua vida, porque eu te confesso que me deu norte. E eu acredito que pode te ajudar a tomar algumas decisões muito importantes hoje. Interessante porque a Bíblia trata do pecado de 3 formas, presta atenção em mim. Você tem um pecado original, isso é importante. O pecado original é o pecado que faz parte, você nasceu, Isaías 51 diz que em pecado eu fui concebido. O pecado original, você não se desvia dele, ele está com você todos os dias, a transgressão não. O pecado original faz parte da sua natureza má. 1 Coríntios 13, por exemplo, nos conflita a todo momento. Quando você compara a sua vida com 1 Coríntios 13, você vê que quando você percebe, você está buscando os seus próprios interesses, que você não ama de verdade, quão egocêntrico eu e você somos, enfim. Eu dei um exemplo de uma criança, por exemplo, que sozinha aprende a mentir, sozinha aprende os benefícios da mentira. Cabe ao pai educá-la, cabe ao pai trabalhar o caráter dessa criança, ou seja, a natureza do pecado original faz parte e está presente. E se você estiver duvidando do que eu estou te falando, 1 João 8 diz que todos temos pecado, e aquele que disser que não tem pecado é um mentiroso. Então, primeira consideração que você tem que ter isso, peço ao Espírito Santo que isso te dê um norte hoje. É o pecado original, você não se livra dele enquanto você estiver nesse corpo. Segundo tipo de pecado é a transgressão, que vem da palavra do verbo transgredir. Transgredir é infligir alguma coisa. Eu transgrido um estatuto, eu transgrido uma lei, eu transgrido a lei de trânsito quando eu ultrapasso o sinal vermelho. E eu vou sofrer as consequências disso. A transgressão está relacionada ao dolo. A transgressão está relacionada ao conhecimento de causa. Eu sei que não é para fazer, eu sei que não é para prostituir. Eu vou e prostituo. Eu sei que eu não posso adulterar, eu adultero. Percebe? A transgressão está relacionada a uma atitude que você tem consciência. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim: não pequeis dolosamente. Um veredito para uma pessoa, mesmo que ele seja réu primário, se é um crime doloso, é muito mais intenso do que o culposo. O culposo lembra o pecado original. O crime culposo é que o sujeito é réu de culpa do mesmo jeito. Mas o doloso não. O doloso ele planejou, ele arquitetou, e a sentença é muito mais grave. E fazendo uma analogia para o pecado, existe o dolo. A transgressão é o pecado com dolo. A transgressão é quando eu peco consciente
de que eu não devia pecar. Certo isso? Ok. E o que é a iniquidade? A terceira característica de pecado. Guarda isso para você nunca mais esquecer, querido. A iniquidade é muito séria, porque se você estiver na iniquidade hoje aqui, você pode participar de qualquer evento. Você pode continuar vindo na igreja para toda a vida, e você vai ser um dos que vai aparecer diante do Senhor. Ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. A iniquidade é a sequência, revela o pecado na prática, é o hábito, é a sequência da transgressão. Você comete a transgressão de uma forma sequencial, a ponto de você não sentir mais remorso, nem arrependimento. Isso é iniquidade. Ou seja, onde a prática do mal se torna tão cultural, onde a influência do mal se torna abrangente, sem qualquer sentimento de remorso ou arrependimento. É quando praticamos o mal de forma tão intensa, a ponto do errado se tornar o certo. Na sociologia tem uma questão interessante. Uma das coisas que define sociedade é que uma pequena mentira falada muitas das vezes, repetidamente, ela se torna uma verdade. E aí, quando o sujeito está numa transgressão, mas a transgressão virou uma iniquidade, ou seja, você está dominado pelo pecado, escravo do pecado. Aí você não consegue mais vivenciar experiências com o Senhor, porque desviar da igreja não está relacionado a sair da igreja. Desviar da igreja está relacionado a permanecer na iniquidade. Pastor, você vai cometer algumas transgressões na sua vida? Claro. Mas eu estava agora há pouco sentado com os pastores no presbitério, junto com o pastor Antônio Cirilo. Eu disse: todos nós aqui somos pecadores, mas lutamos contra a transgressão. Porque eu posso transgredir hoje ainda com você acidentalmente, espero. Mas a transgressão, nós lutamos contra ela, a iniquidade não. Então eu estou chamando a sua atenção para um fato muito importante, porque o Senhor está fazendo você voltar agora, talvez numa bifurcação que você se perdeu em algum momento. Não esteja resistente com essa palavra, por favor. Você que vai me ouvir amanhã, imagino que está sendo gravado, vai ser passado na internet. Arrependa agora dos seus pecados, principalmente da sua iniquidade. Se você se sente escravizado agora pelo pecado, o pecado te escravizou, você precisa voltar para a cruz e se arrepender, porque você já se desviou dele. A nossa luta tem que ser contra a transgressão. Aliás, na verdade, à medida que você vai para o Senhor, a sua luta fica cada vez mais tranquila, porque nós não temos até, na verdade, que ficar lutando contra essas coisas. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir ao diabo. Eu sei que ele vai fugir, mas nesse contexto eu preciso que você entenda a diferença das três características de pecado. Se enquanto eu falo com você, o Espírito Santo está aí falando com você, e você sabe que você está em iniquidade, que existe um pecado que já está dominando você, entra ano, sai ano, está na hora de você tomar uma posição. Do contrário, não se iluda, você se desviou do Senhor. E você pode ser pastor, sentado aqui me ouvindo. Eu estou aqui com muito temor no Senhor para estar falando isso hoje. Eu não queria estar aqui, mas o Senhor falou para eu falar. E tudo isso recheado com muito amor. A palavra de exortação, quando ela vem, nem sempre é bem aceita. Mas eu entendo que quando vem do Espírito Santo, ela é compreendida. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu quero chamar a equipe de louvor de novo aqui à frente. Quando você tem uma experiência real com Jesus, querido, você não vai ficar à mercê de nenhum argumento de ninguém. Em João 9, versículo 25, tem uma passagem que eu gosto muito, que ele diz assim: eu era cego e agora eu vejo. Prenda-se na sua experiência, na experiência que você teve com o Senhor. Prenda-se nela. É ela que vai te impulsionar a avançar. É aquela experiência que você sabe sua única, sua com Deus. Você sabe assim: eu saberia onde eu estaria, talvez nem vivo estaria, se não fosse Jesus. Só você sabe da sua experiência. Se prenda nela.
Eu era cego e hoje eu vejo. Isso me impulsiona a viver uma vida de entregue para Ele. Cada vez mais entregue. Cada vez mais de entregue. E que o Espírito Santo me trouxe aqui hoje para dizer, chamar a sua atenção em amor. É que muitos de vocês não precisam mais ficar correndo atrás de informações. Vocês possuem muitas informações para passarem a ser agentes e influenciadores. Para abrir trabalhos, sejam de células, sejam pontos de pregação, sejam pontos de evangelismo, sejam influenciadores no chamado específico que Deus te deu. E não espere mais por isso. Se você até hoje estava esperando vir um anjo do céu e tocar a trombeta, pela misericórdia do Senhor, me receba como esse anjo hoje, por favor. É tempo de fazer, dar o seu melhor, e de fazer mais do que pede para fazer. Nem no contexto empresarial, um funcionário que faz apenas o que se pede é bem visto. Quanto mais no mundo espiritual. Faça, porque um dia você foi convencido de que você vendeu tudo que tinha e comprou aquele terreno porque ali tinha a pedra preciosa, a mais valiosa. Jesus é o nosso bem maior, Ele é o mais precioso. Ele é tudo para mim e para você. Eu gostaria apenas que você respondesse ao Espírito Santo, seja sentado, seja em pé, seja de joelho, seja da forma como você desejar. Que você responda ao Espírito Santo agora, se você entende que essa atmosfera que foi gerada aqui hoje foi por Ele, se você compreende isso, e você abre o seu coração agora, para dar uma resposta para Ele. A palavra do Senhor diz que muitos são chamados e poucos escolhidos, porque a escolha está relacionada à resposta do meu e do seu coração. Quem tem ouvidos, ouça. E eu creio, sinceramente creio, que essa palavra parte do coração de Deus, para mim e para você. É hora de sermos esses agentes influenciadores. É hora de abandonarmos definitivamente a iniquidade. Quem sabe até hoje você chamou pecado de pecado e colocou tudo no liquidificador e bateu, você não sabia distinguir o que é pecado original, do que é transgressão e do que é iniquidade. Quem sabe você tratava pecado como pecado. Não, entenda a diferença. Porque o pecado original, ele vai estar presente em mim e você. Mas a iniquidade não pode. A iniquidade tem que ser abandonada definitivamente. Esse é o primeiro passo para qualquer intenção no mundo espiritual. É isso que vai te projetar no mundo espiritual. Quando você chegar diante de anjos, demônios, eles vão falar assim: a Paulo eu conheço, e vocês quem são? Peça perdão agora das suas iniquidades e abandone as iniquidades. Eu preciso dizer mais alguma coisa. Pensamento. Eu penso, eu semeio um pensamento, eu colho uma atitude. Eu pensei, eu vou tomar água. E aí eu venho tomar água. Se eu semear este pensamento, o pensamento, se eu semeio um pensamento, eu colho o quê? Um hábito. O que é um hábito? Uma sequência de pensamentos. O hábito em si já é uma transgressão. A atitude é uma transgressão. Se eu alimento esse hábito, isso se transforma num caráter. Se transforma num caráter. Se eu alimento esse caráter, isso transforma num destino. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Eu não sei que estágio você está, mas está na hora de voltar para os pés do Senhor. Está na hora de pedir perdão dos seus pecados e está na hora de você ser um agente influenciador. Uma pessoa que vai abraçar pessoas, que vai influenciar vidas, que vai tocar nas pessoas e vai mudar a vida dessas pessoas. Alguém que vai começar a se dedicar e vai viver por causa de gente. Gente vai passar a ser importante para você. E você vai dar valor para um pastor famoso, mas você vai dar valor também para um pastor que não é famoso quando ele for pregar. Você não vai querer só ouvir o melhor grupo de louvor da igreja.
Porque por muitas vezes, enquanto você escolheu embalagem, você deixou de ouvir o que realmente precisava ouvir, e com isso você deixou de receber a bênção do Senhor. Nem Jesus foi visto como uma boa embalagem. Aliás, Jesus não veio numa carruagem real. Eu penso que quando teve o momento ali da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, certamente em algum momento ele deve ter passado ali perto do templo, e eu acredito, eu consigo ver os fariseus chamando os fariseus chamando a atenção dele, dizendo assim: você não percebe que você está atrapalhando o sumo sacerdote? Que algazarra é essa? Pensa comigo, estamos orando pela vinda do sumo sacerdote, a vinda do Messias, e Messias ali passando ao lado deles. Percebe a profundidade do erro que cometemos quando escolhemos embalagem? Vem cá, irmã. Deus decide trazer uma palavra do céu para usar a vida da irmã. A irmã vai pregar hoje. Nós vamos anunciar a vinda da irmã aqui na igreja. Aí você vai olhar, qual é o nome da irmã mesmo? A Marisa. Eu não conheço a Marisa, não vou não. Às vezes você fica em casa assistindo Netflix, porque é a Marisa. Mas às vezes Deus tinha tudo que você precisa para falar através da vida da Marisa. Obrigado, Marisa. Para com isso. Dá valor para uma criança que te chamar na igreja para te dar um recado. Coloca a criança no nosso meio, que quem não for como ela não vai herdar o reino dos céus. Criança não é lugar de colocar no porão da igreja, não, é para estar no nosso meio. Isso é tão verdade que se você não for como ela, você não vai herdar o reino dos céus. Criança não é a igreja do futuro, criança tem uma participação efetiva hoje no nosso meio. Percebe isso? Eu estou citando a criança, porque às vezes uma criança quer parar para falar com você alguma coisa, você não percebe isso. Como eu e você escolhemos embalagens. Está na hora, querido, de você correr para os braços do Pai. Está na hora de você ser o que você foi chamado para ser. E começar a construir uma história linda com Jesus. E deixar um legado maravilhoso, porque você resolveu ouvir essa palavra.